Em gastroenterologia, né, doutora? Bem-vinda aqui para a gente falar de doença celíaca. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É um prazer contribuir com conhecimento para a população, né? Isso é muito importante. Muito bem, vamos lá, doutora. A gente é que fica feliz em poder contar com o seu conhecimento para nos esclarecer. Começando do princípio, do que se trata a doença celíaca? A doença celíaca é uma doença sistêmica autoimune que ocorre principalmente no intestino, decorrente da ingesta de glúten. Então, basicamente, o corpo da pessoa inflama quando entra em contato com o glúten. E não é todo mundo que tem, doutora, tem que destacar isso, né? Não é todo mundo que tem. Então, isso é muito importante também, né? Porque é uma prevalência em torno de 1% da população, é uma doença mais prevalente em mulheres. Muitas vezes mulheres jovens ou mulheres em torno de 60 anos em que ocorre o diagnóstico. E uma questão muito importante que eu sempre falo é que, apesar de ser uma doença de 1%, né, de prevalência na população, cerca de 90% dos pacientes que têm doença celíaca não sabem que têm a doença. Então, ficam sem o diagnóstico ali ao longo de toda a vida. E essa, entre aspas, demonização do glúten, o que a senhora fala pra gente sobre isso? Eu falo que a gente não pode generalizar, né? Então, assim, o glúten é a proteína do trigo, do centeio e da cevada, né? E o trigo, o glúten em si, ele traz uma elasticidade, uma estrutura para muitos preparos, para muitos alimentos, e é amplamente usado na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, nas panificações, na nossa alimentação. E é um alimento nutritivo, tá? Porém, para os pacientes com doença celíaca, é importantíssimo que esse alimento seja suspenso da dieta e tenha uma dieta isenta de glúten. Então, não dá para a gente generalizar, isso não serve para a população geral, isso serve para os pacientes com doença celíaca e para os pacientes com intolerância ao glúten não celíaco, mas para a população de modo geral, a gente não pode suspender o glúten, tá? Não dá para dizer pão faz mal e ponto final. De forma alguma. Isso é uma questão que, essa questão de que as pessoas falam, né, que o glúten é um alimento inflamatório, isso na verdade é um mito, né, porque como eu falei, a gente não pode generalizar. É inflamatório sim para o paciente com doença celíaca, essa inflamação acontece no intestino, acontece na pele, acontece no fígado de forma visível, mas para a população geral de forma alguma. Como é que faz para diagnosticar ou para descartar se existe a suspeita, doutora? O diagnóstico da doença celíaca, ele pode ser feito inicialmente por exames sorológicos, então por autoanticorpos nos exames de sangue, e o exame padrão ouro, que dá mesmo o diagnóstico e que também descarta a doença, é a biópsia do intestino delgado na endoscopia digestiva alta. Que é possível de fazer sem muito transtorno, ou é muito invasivo o exame? Não, é um exame minimamente invasivo, então a gente faz a endoscopia digestiva alta e coleta fragmentos ali do intestino delgado e manda para biópsia, né? E essa biópsia vai avaliar se tem vilosidades, se tem uma inflamação muito intensa nesse intestino, né? Como uma característica muito clara da doença celíaca é a atrofia vilositária, né? Uma inflamação muito intensa em que essa vilosidade do intestino fica achatada e ocorre desabsorção, então impede a absorção dos nutrientes ali, e isso a gente avalia na biópsia e fecha o diagnóstico para doença celíaca. Perfeito. Já vamos falar do tratamento. Só vou pedir licença para registrar uns parceiros nossos aqui, rapidinho, doutora. Já falou de diagnóstico, constatou tratamento. O que existe hoje disponível, doutora? Infelizmente, o tratamento é basicamente a dieta isenta de glúten, então nós não temos para curar isso. Curar e para tratar a doença celíaca. É retirar o glúten por completo da dieta. Quando eu falo por completo, é realmente uma dieta isenta de glúten. Não pode haver nem contaminação cruzada, não pode ter pequenas quantidades de glúten na dieta. Aquilo que eu falei no início do glúten ter uma elasticidade, né, uma capacidade fibroelástica, isso faz com que ele fique muito aderente, ele grude muito nas superfícies. Então, ele acaba grudando nos utensílios, ele acaba grudando nas bancadas, e isso facilita muito a contaminação cruzada. Então, é um trabalho muito
complexo, né, que envolve essa eliminação da contaminação cruzada, a troca de utensílios, a limpeza adequada das bancadas, né, certificar se os alimentos dos restaurantes não estão tendo essa contaminação cruzada, porque para o paciente com doença celíaca, qualquer quantidade de glúten importa, tá? Qualquer quantidade de glúten é capaz de trazer essa inflamação à tona e piorar novamente o quadro do paciente. Tem que preparar tudo separadinho, então, para essa pessoa. Exatamente. É uma mudança na rotina, é uma mudança na vida da pessoa, né? O diagnóstico muda a vida, mas com informação e com mudança na rotina e nos cuidados, com cuidados adequados, é possível manter uma vida normal, mesmo com doença celíaca. Inclusive os rótulos, né, de produtos, doutora, é interessante a pessoa observar, porque muitas vezes, vamos supor, a base daquele alimento, ou é um pacote, por exemplo, de milho, de canjica, que automaticamente, né, a gente já pensa, bom, não é de trigo, né, não é glúten e tal, mas existem algumas situações em que são acomodados no mesmo armazém, e aí tem essa contaminação, ou até mesmo alguns rótulos, tá dizendo lá, contém glúten, né, ou traços de glúten. Traços, né, então tem que ter esse cuidado também, né. Com certeza, o paciente com doença celíaca, ele precisa ser hipervigilante em relação a rótulos, ele tem que estar lendo o tempo todo tudo que ele vai consumir para entender se isso não foi passado por um maquinário, por um armazenamento em que tinha glúten, em que houve contaminação. Então, às vezes, só de ficar, por exemplo, no mesmo supermercado, na mesma prateleira, a farinha sem glúten, do lado da farinha com glúten, isso pode contaminar. E eu vou dar 2 exemplos muito importantes de alimentos que têm contaminação cruzada. Um, frequentemente, que é a aveia, né? Muitas vezes pelo maquinário e pelo armazenamento. Então, existem aveias sem glúten, mas é sempre importante avaliar e se certificar de que ela seja sem glúten mesmo. E o outro alimento que tem contaminação, e esse não tem jeito, e muitos pacientes com doença celíaca, às vezes... persistem com a doença em atividade, não sabem o que estão fazendo de errado, estão com a dieta direitinho, e é a cerveja sem glúten. Então, a cerveja sem glúten, ela tem glúten. Então, tem pequenas partículas ali, né? E isso, para o paciente com doença celíaca, não pode ser consumido, porque a cerveja sem glúten, né, é passada por uma filtragem em que é retirado o glúten, mas fica ali pequenas quantidades, pequenas concentrações, que para o paciente com doença celíaca acaba sendo deletério. Sintomas, doutora. Eu conheci uma pessoa que não podia encostar numa bancada onde tinha sido feito um preparo, mesmo estando limpa, aparentemente limpa, que dava uma alergia terrível, descascando mão, enfim. O que acontece se a pessoa não tiver os cuidados? Os principais sintomas da doença celíaca é dor abdominal, diarreia, pode haver constipação, sensação de gases. Muitas vezes tem sintomas intestinais, mas em muitos pacientes não tem esses sintomas intestinais. Tem apenas, por exemplo, uma anemia por deficiência de micronutrientes, por conta da própria má absorção, como eu falei anteriormente, né, por conta desse intestino que está muito inflamado. Assim como também atraso no crescimento, no desenvolvimento, atraso puberal nas crianças. No adulto, pode haver osteoporose precoce, tá? Então, a dermatite herpetiforme, que é uma lesão de pele característica do glúten, então é essa inflamação acontecendo em todo o corpo, tá? Tem que cuidar. Uma senhora perguntou aqui, diz, minha filha não pode com glúten e lactose, que dá diarreia e vômito. O que seria bom fazer? É importante investigar, né? Muitas vezes, por exemplo, pode haver intolerâncias, mas é sempre importante investigar e descartar a doença celíaca, né? Antes de tirar o alimento por completo da dieta. Porque a partir do momento que a gente suspende esse alimento, por exemplo, atrapalha muito no diagnóstico adequado. Então, quando o paciente chega pra gente já sem consumir o glúten em si, todos os exames podem vir normais, né? Ou melhores. Sim. E aí a gente acaba... Fica na dúvida, não dá para fechar um diagnóstico. Exatamente. Então, o ideal é, antes, se tem sintomas associados ao alimento, procure um profissional, procure um especialista para descartar que tenha a doença celíaca antes de fazer qualquer restrição alimentar. Perfeito. Pode falar, melhor. Eu fiz uma vez um teste,
um litro, um pozinho lá, é para isso, né? Para testar também, né? Tem vários tipos de teste. Um deles, eu lembro que eu fiz umas 3 vezes quando era criança, depois adulta também, que tomava um copão, acho que dava quase 1 litro de água com esse produto, né? Para poder identificar se tem intolerância ou se tem sensibilidade. Existem alguns testes de provocações, né? O teste provocativo, que a gente faz principalmente em crianças, mas ele não detecta a doença celíaca. O exame para detectar a doença celíaca mesmo é o exame sorológico do autoanticorpo no sangue e a biópsia. Então, assim, esse tipo de teste é mais para avaliar se tem realmente sintomas, se o sintoma está associado mesmo ao glúten, ao leite, por exemplo, né? Então, avaliar, por exemplo, alergia alimentar, tá? Então, os exames para doença celíaca mesmo são os autoanticorpos e as biópsias na segunda porção duodenal e no bulbo ali na endoscopia. Perfeito. Eu vou agradecer a Rede TV Cidade Verde, ainda estão conosco, mas vão seguir lá com o Sorriso Acontece no comando do Ivan com a equipe. Bom trabalho para vocês e deixar o microfone à disposição da doutora aqui. O que mais, para a gente fechar, é importante deixar dito para o pessoal que está nos ouvindo sobre isso? Eu acho que uma questão que eu considero muito importante, assim, é principalmente para os familiares, para os amigos, para quem conhece alguém com doença celíaca, que às vezes ocorre uma pressão. Todas as famílias falam que a avó, o vô fica pedindo para comer um pedacinho, né? Vai na casa de um amigo e as pessoas insistem, não, mas um pouquinho não vai fazer mal. Então, ter essa consciência, né? Eu falo que conhecimento salva vidas por isso. Porque a partir do momento que a gente estuda, a partir do momento que a gente entende como que funciona a doença, a gente sabe que para o paciente com doença celíaca, qualquer quantidade é potencial risco. Então, a gente tem que ter mais empatia em relação a isso, mais conhecimento mesmo e entender que aquele paciente não vai poder, aquela pessoa não vai poder, e trazer outras opções para ela, ao invés de ficar insistindo, né, em consumir alimentos ou possivelmente contaminados, ou até mesmo alimentos que contêm glúten. Perfeito, doutora. Pediram para a senhora deixar o seu contato. Quer falar o telefone? Onde que pode encontrar a senhora? Eu atendo na clínica COG, próximo ao Hospital 13 de Maio. É clínica de obesidade e gastro. Perfeito. Pode encontrar lá. COG, COG, é isso? Isso. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua vinda aqui. Bom trabalho e parabéns por partilhar seu conhecimento um pouquinho com a nossa comunidade. É um tema realmente importante, com certeza, para muitas pessoas. Com certeza. Muito obrigada pelo convite novamente e um bom dia a todos.